E será que Old, novo filme do diretor M. Night Shyamalan, é um grande sucesso ou será que é um grande fracasso? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Old. Old, mais novo filme do diretor M. Night Shyamalan, que é baseado numa HQ chamada Castelo de Areia, tinha um potencial gigantesco de ser um grande filme, pela sua premissa, pela sua história, pelo que ela discute e pelo potencial de ter uma grande revelação final. Tanto que eu acredito que quando foram adaptar essa história, esse foi o motivo de escolher um diretor M. Night Shyamalan, porque ele é um grande diretor, mas ele é um grande diretor também que é conhecido por fazer grandes viradas em seus filmes. E eu acredito que isso poderia acontecer aqui, mas infelizmente não aconteceu. O filme tem sim algumas coisas muito positivas. O diretor dirige muito. Ele faz com que aquela praia crie um clima de tensão, às vezes de claustrofobia. Ele consegue dar essa sensação, ele consegue mostrar como o tempo vai passando através dessa direção, que cria um clima interessante pro filme. Eu também gosto bastante dos atores do longa. Por exemplo, tem dois que eu gosto bastante e que aqui eles estão muito bem. Tanto o Alex Wolff, como ele consegue passar em alguns momentos a insegurança de uma criança dentro da cabeça de um adolescente, como a Thomasin McKenzie, que é uma atriz que eu também gosto bastante. Conheci ela recentemente, mas eu já gosto bastante dessa atriz e ela vai bem aqui também nessa ideia de ser uma criança na cabeça de uma adolescente. É bem interessante essa parte. A premissa, a ideia por trás e a direção do filme são sim boas. Mas eu acho que o filme, ele para um pouco por aí. Ele, claro, tem outros elogios que tem que ser feito. Eu gosto de como eles trabalham a praia, eu gosto de como eles trabalham alguns elementos da praia, mas o filme, ele tinha duas coisas muito interessantes para serem discutidas aqui. A primeira seria a passagem de tempo e como a gente não percebe quanto tempo a gente perde, como as coisas passam rápido e como a gente não dá importância pro tempo e pelas coisas que a gente está vivendo naquele momento. E o filme também discutiria a parte da virada, a parte do mistério. E eu acho que nesses dois fatores o M. Night não consegue ir tão bem. Na parte primeira do tempo, de como ela trabalha essa coisa de evolução, ele não consegue desenvolver, estabelecer e apresentar tão bem os personagens apresentados naquela praia, a ponto de fazer com que o público se importe com eles e com isso cria uma ligação forte com eles. Tanto que na parte que é pra ter o desenvolvimento, na parte que é pra ter a parte mais dramática, ele é meio atropelada. Alguns personagens, inclusive, são muito pouco aproveitáveis aqui. Eu acho que nesse ponto o filme tem um grande desperdício nessa parte. Eu acho que principalmente na parte das crianças. Inclusive, eu acho que o diretor poderia ter trabalhado um pouco melhor nessa ideia da criança estar evoluindo muito rápido. Porque ela é uma criança no corpo de um adolescente e depois de um adulto. Mas tem hora que fica bem confusa essa ideia dentro do longa. Você não entende se isso realmente é assim que funciona. Porque tem uma hora que aquelas crianças ficam muito inteligentes da hora pro outro, criando algumas incoerências até de roteiro. Eu também não gostei muito da maquiagem desse filme. Eu não sou muito de falar dessa parte técnica específica, mas nessa, pra mim, eles precisavam de uma maquiagem um pouco mais forte para mostrar um pouco mais a passagem de tempo de uma forma mais forte. E eles não fizeram isso aqui. Então, pra mim, esse ponto do filme, que tem até um ponto ou outro interessante, foi muito mal utilizado. Essa parte de trabalhar bem o tempo, trabalhar bem como a gente não aproveita ele e desenvolver, criar relação com os personagens, não achei que foi tão bem feito. Mas a gente vai pra outra parte do filme, que é a virada final. Porque o filme, ele vai se apresentando bem, meio que alguns problemas aqui, uns problemas ali, mas ele consegue criando pelo menos um mistério mais ou menos interessante, que consegue deixar o público pelo menos preso, para saber qual é a grande virada, qual é a grande revelação que aquele praia vai ter pra gente gostar. E aí entra outro problema. A revelação feita no filme não é bem feita. Eu não gosto dela por vários motivos. Primeiro porque a virada não tem nada demais. Promete-se muito para uma virada que não tem nada demais. E o segundo problema é, eles explicam tudo. Eles param, explicam tudo o que acontece e não é como se fosse uma explicação super interessante que vai explodir sua cabeça. Você vai ficar pensando, você vai terminar o filme pensando, é isso? Eu vi tudo isso para chegar nisso e eles entregarem isso? Então, pra mim,
a virada final também não foi tão inspirada como poderia, fazendo com que o filme caia mais de qualidade. Por exemplo, mesmo que eles não trabalhassem essa parte boa do tempo, como eu falei, se ela tem uma virada boa e bem feita, eu tenho certeza que você poderia querer voltar para reassistir hoje, para ver o que você perdeu, para ver o que você perdeu de cada detalhe ali. E nem isso eles conseguem fazer. Eles não conseguem desenvolver bem os personagens da história a ponto de você gostar deles e querer rever por causa deles, e não conseguem ter um final interessante e bem feito a ponto de você pensar, vou querer reassistir para saber o que eu perdi aqui. É um filme que ele é fraco e, pior que isso, ele é completamente esquecível. Concluindo, Old é um filme que tem uma premissa muito interessante, tem elementos técnicos que pra mim funcionam bem, principalmente na direção do M. Night Shyamalan, e eu gosto de alguns atores, mas não tem como negar que esse filme é uma grande decepção e que ficou abaixo da média pra mim, porque os personagens não são bem feitos, a temática principal do filme não é boa, não é bem desenvolvida na verdade, não é bem escrita como poderia, um grande desperdício aqui, e a virada pra mim, que poderia ser o grande ponto alto do longa, também ficou bem abaixo da média. E por isso que eu fecho o filme Old com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Old? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.